Vamos lá então? Então, gente, ó, como eu disse, o dia dessa reunião ela trocou. Ano passado era toda primeira segunda-feira do mês, toda primeira quarta-feira do mês. Esse ano vai ser toda primeira segunda-feira do mês, tá? E volto a fazer o convite aí para quem quiser trazer caso aí, fica à vontade. O espaço, esse ano a gente pode compartilhar o espaço com quem não é radiologista também. Apresentar caso de UTI, caso de clínica médica, né? Então é isso. Então vamos lá, dar início à nossa apresentação aqui. Deixa eu só colocar aqui. Bom, primeiro caso, como vocês já viram aí no título, a gente sempre coloca os casos que a gente vai apresentar. É um caso de hemorragia espontânea em uma paciente jovem, tá? Então vamos lá. Essa paciente era uma paciente do sexo feminino, isso é importante para o nosso caso, 28 anos de idade, obesa, também é importante para o nosso caso. Ela tinha um biotipo mais ou menos igual essa figura aqui. Ela iniciou com um quadro de dor aguda de forte intensidade no hipocôndrio direito, náuseas e mal-estar. Ela fez um ultrassom fora do serviço da Unimed, que não definiu direito o que representava os achados, né? Ela tinha um achado no fígado e que o ultrassonografista não conseguiu definir bem o que era e sugeriu que ela fizesse uma ressonância, tá? Aí a ressonância dela, vamos aos achados da ressonância, o que a ressonância mostrava era o seguinte: aqui o fígado, né? Isso aqui é a vesícula biliar. A gente começa a ver aqui na região subcapsular do setor posterior do fígado uma coleção, tá? Essa aqui é uma sequência T2. Como é que eu sei que é uma sequência T2? Onde tem líquido e fica branco, é porque é a sequência T2. Isso aqui é a vesícula biliar dela, tem líquido, né? Então o líquido ficou branco, é uma sequência T2. Então na T2 a gente vê uma coleção subcapsular aqui no fígado, tá? Aqui, ó, de cima para baixo, a gente vê que essa é uma coleção meio que alongada e restrita à cápsula hepática, né? Nas ponderações T1, nas sequências ponderadas em T1 porque, ó, a vesícula biliar até aqui ficou preta, né? Então, o líquido na sequência T1, ele fica preto. E a gente vê que aquela coleção lá da região subcapsular do fígado, ela era uma coleção branca, né? Ó, ela tinha um hipersinal T1, né? Então, um hipersinal T1, centro mais e com hipossinal, de localização subcapsular. Essa aqui foi a fase T1 pré-contraste, né? Então foi antes da gente fazer o contraste. Mostrou mais ou menos aquelas mesmas alterações da sequência anterior, da sequência T2. Só que aqui, ó, a gente tem um detalhe que essa coleção na sequência T1 ela fica branca e sendo hipersinal na sequência T1, isso até provar em contrário corresponde a sangue, né? Então, essa paciente, nessas duas sequências, ela mostra que esse paciente teve uma hemorragia subcapsular, tá? E então nós vamos para a sequência pós-contraste, né? Então, aqui está uma sequência pré-contraste e uma sequência pós-contraste, tá? Então, você vê que aqui, ó, a veia porta está cheia de contraste. É uma sequência de fase arterial, logo no início da injeção do contraste, né? A gente vê que nessa região aqui, ó, que na fase sem contraste a gente não via nada direito, tem um nódulo captante do meio de contraste aqui, ó, tá? Assinalado aí pela seta. Então, a causa do sangramento dessa paciente aqui possivelmente, né, era esse nódulo aqui. É um nódulo que a gente chama hipervascular, porque ele é irrigado pela artéria hepática, então ele se torna em hipersinal na sequência T1 de fase arterial. Então é um tumor hipervascular nessa localização aqui, e do lado desse tumor, ó, a gente vê a hemorragia, né? Aqui na sequência T2, que a gente quase nem via o tumor, ó, tá? Bem difícil de ver. E o que caracterizou mesmo foi a fase arterial, aquela que eu mostrei para vocês lá, ó, que tinha um nódulo aqui, certo?
Essa paciente também tinha, um pouquinho mais para cima, um outro nódulo. Ó. Esse nódulo era um nódulo que tinha um sinal elevado na ponderação T2 e que na fase arterial do estudo dinâmico, ele captava muito o meio de contraste. Era um nódulo hipervascular também. Só que aqui não tinha sangramento ao redor desse nódulo. Então, nós estamos diante de uma paciente, ó, vamos voltar lá de 28 anos, obesa, do sexo feminino, tá, com quadro de dor aguda de forte intensidade no hipocôndrio direito, náuseas e mal-estar, certo? Então, isso tudo aqui, ó, vai pesar para a gente chegar no diagnóstico que a gente acha que é o diagnóstico dessa paciente, né? Então, aqui, mostrei as imagens para vocês. Então, era uma paciente nova, de 28 anos, obesa, do sexo feminino, com nódulo hipervascular no fígado, com sangramento ao redor. E esse sangramento foi um sangramento contido pela cápsula hepática, tá? Então, ó, quais são as duas causas mais comuns de hemorragia hepática não traumática? Então, se essa paciente aí não tinha história de trauma, né? Foi um sangramento espontâneo que ela teve no fígado. E os duas principais hemorragia hepática não traumática é o carcinoma hepatocelular e o adenoma hepático. Tá? Essa paciente não tinha estigma de doença hepática crônica, então muito provavelmente a gente exclui esse diagnóstico aqui de carcinoma hepatocelular e a gente fica pela frequência com adenoma hepático. Tá? O adenoma hepático ele pode ocorrer em paciente com outros, ou melhor, a hemorragia hepática espontânea ela pode ocorrer com outros tumores hepáticos, como a hiperplasia nodular focal. Hemangioma também pode ter sangramento, metástases, algumas metástases podem sangrar. Deixa eu ver, apareceu um negócio aqui na tela, só um pouquinho. É, e hemangiomas muito raramente pode sangrar. Tá? Então, as duas principais causas são carcinoma hepatocelular e adenoma hepático. Outras condições que estão associadas à hemorragia hepática não traumática é a síndrome HELP, na pré-eclâmpsia, né? Amiloidose e algumas outras causas diversas que podem também sangrar. A apresentação clínica desses pacientes que fazem sangramento, ela é determinada pelo volume da perda sanguínea, né? E pela localização da lesão, né? Então, ela varia desde sangramento clinicamente insignificante, sangrou e ficou contido, pertinho do ou até hemorragias abdominais catastróficas, quando esse sangue cai na cavidade peritoneal. Então, se eu tenho uma lesão e ela sangra no meio do parênquima hepático, dá muito menos repercussão do que uma lesão que está na periferia do fígado e acontece o sangramento. Por quê? Esse sangue, ele fica em situação subcapsular, pode romper a cápsula e dar hemorragias catastróficas nesse paciente. Então, se eu tiver que escolher um nódulo para sangrar, é melhor que o nódulo esteja centralmente localizado no fígado do que perifericamente no fígado, tá? Então, essa paciente, na verdade, o que a gente acha que ela até teve foi um adenoma hepático, né? Os adenomas hepáticos é um tumor hepático primário associado ao uso de anticoncepcionais orais. Então, ó, o uso de anticoncepcional oral, ele aumenta o risco de adenoma em 30 a 40 vezes. Então, é muitas vezes que ele aumenta a probabilidade de uma paciente ter adenoma hepático. O adenoma hepático é o terceiro tumor mais comum, benigno, mais comum do fígado. Ele só perde para o hemangioma e para a hiperplasia nodular focal. Então, ele é o terceiro tumor benigno sólido, né? Lógico que cisto é mais frequente, do fígado. E à medida que as concentrações hormonais nos anticoncepcionais diminuíram, também diminuiu a sua associação com adenomas. Então, outros fatores de risco, eles tornam-se cada vez mais importantes, principalmente a obesidade e paciente que tem síndrome metabólica. Então, você viu lá que a nossa paciente era uma paciente obesa, ela não fazia uso de anticoncepcional, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui se ela fazia, eu nem lembro. Só um minutinho. Não, ela não fazia, tá? Então, o fator de risco que ela tinha, na verdade,
era que ela era obesa, né? E pode ser que essa paciente também tenha síndrome metabólica, né? Outros fatores, ó, esteroides anabolizantes, doença do armazenamento de glicogênico e álcool. Então, esteatohepatite aumenta a probabilidade de ter adenoma hepático, assim como o uso de álcool, tá? Mas o fator mais associado a adenoma hepático é o uso de anticoncepcional oral, tá? Então, quais são as principais complicações dos adenomas hepáticos? Ele tem duas complicações principais: a hemorragia ou a malignização. A hemorragia, tanto a hemorragia quanto a malignização, ela depende do tamanho da lesão, do subtipo do adenoma e de fatores clínicos. Paciente com esteatose pode sangrar mais do que quem não tem esteatose. Então, a hemorragia nos adenomas, ela acontece em 10% dos pacientes e principalmente naqueles adenomas maiores que 4 centímetros e nos adenomas subcapsulares, como era o nosso caso aqui, o sangramento ele pode ficar retido pela cápsula ou pode extravasar para o reto peritônio. E quanto mais longa é a duração do uso de anticoncepcional, maior a probabilidade de hemorragia. E a malignização dos adenomas, ela acontece em 4 a 8% dos pacientes e ela depende também do tipo de adenoma que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, existe uma classificação dos adenomas hepáticos, essa classificação, na verdade, até já caiu, mas eu vou mostrar ela para vocês, porque é mais simplificada do que a outra, e, e o que é o que vocês vão achar se vocês forem na literatura, porque a classificação atual é recente e ainda está sendo publicado muitos artigos a respeito. Então, a classificação dos adenomas hepáticos, a antiga, lá de 2006, ela tinha um adenoma inflamatório, que era o mais frequente, que era 40% a 50%. Tem um adenoma esteatótico, que é 30% a 35%. Tem um adenoma com mutação da beta-caterina, que é de 10% a 15%. E tem os adenomas que não consegue classificar pela histopatologia e pela imunohistoquímica. Então, esses são os 4 tipos básicos de adenoma. Esses dois primeiros aqui, ó, o adenoma inflamatório e o adenoma esteatótico, que corresponde à maioria deles, esses dois aqui, eles têm alguns aspectos típicos que a gente pode fazer o diagnóstico na imagem, né? Agora, o adenoma com mutação de beta-catenina e os adenomas não classificáveis, eles não têm aspecto típico nos exames de ressonância. O melhor método para se fazer diagnóstico de adenoma hepático é a ressonância magnética disparada, tá? Que a gente vê muito mais, tem muito mais dados dos adenomas, às vezes consegue até classificar os adenomas pela ressonância inflamatório e esteatótico. Esses dois tipos aqui, como eu disse, eles têm algumas características que nos levam ao diagnóstico dele, e esses outros dois aqui não. Esse aqui não tem uns aspectos típicos na imagem. Então, um resuminho aqui dos adenomas, da classificação molecular dele, ó. Outros adenomas inflamatórios são os que mais sangram. Os adenomas beta-catenina são os que mais malignizam. E os adenomas esteatóticos são aqueles que têm o prognóstico favorável. Eles nem sangram e nem transformam maligno, tá? Então, se a gente tiver que escolher um tipo de adenoma para ter, é melhor você ter o adenoma esteatótico. Essa é a nova classificação, ela ficou um pouco mais confusa do que a anterior. Além daqueles que a gente tinha, eles acrescentaram mais quatro, quatro novos tipos, né? Aqui nessa nova classificação, ó, o que mais maligniza é o beta-catenina exon 3 e o que mais sangra é o Sonic Hedgehog, que ele também é pouco frequente, né? Todos os adenomas podem sangrar, tá? Os que mais sangram é isso que eu falei para vocês. E tem os dois mistos aqui que tem tanto o exon, tem tanto componente do inflamatório como do beta-catenina, exon 7 e 8 e exon 3. Mas isso aí não importa. Então, o adenoma inflamatório, como vocês viram lá, é o subtipo mais comum, 40% a 50%, tá?
qual que é a epidemiologia dele? São mulheres jovens, como era a nossa paciente, em uso de anticoncepcional, obeso, esteatose hepática e eu acrescentaria aqui ainda álcool, uso de álcool, né? A clínica desse tipo de adenoma aqui, que é o inflamatório, o paciente pode ter anemia crônica, ele pode ter síndrome inflamatória sistêmica, ele constantemente tem alterações de prova de função hepática, o PCR elevado, tá? Proteína amiloide A está bem elevada. Então, esse paciente aqui, do adenoma inflamatório, é o único desses pacientes que pode ter clínica. Os demais são achados de exame, tá? E essa nossa paciente lá, ó, ela era gordinha, e então a gente acha que era um adenoma inflamatório. Então, ó, o adenoma inflamatório, ele tem um aspecto típico na imagem, que é o tal do sinal do atol. O que que é isso aí? O atol ó, é uma ilha, né? É, rodeada por recifes, e os americanos gostam de dar esses sinais, né? Aqui parece um atol. O nódo aqui é um fígado, com um grande adenoma aqui, com esse aspecto do sinal de atol, que é muito característico do adenoma inflamatório, tá? Então, esse nosso paciente lá, ó, se vocês lembrarem daquela imagem, sem ser o adenoma dele que sangrou, ele tinha mais ou menos uma imagem com o sinal do atol aqui, ó, tá? Aquela imagenzinha que ele tinha lá em cima. Esse aí é o adenoma esteatótico. O adenoma esteatótico, o nome dele chama esteatótico porque ele tem muita gordura. Então, quando a gente faz essa sequência aqui fora de fase, a gente vê que ele tem muita gordura dentro e é o melhor adenoma que a gente pode ter, né? Que é o adenoma esteatótico. Qual que é a conduta nos adenomas, tá? Então, a primeira coisa, eu fui lá, fiz uma ressonância e achei um tipo de adenoma, achei que o paciente tinha um adenoma. Se for homem, é cirurgia, tá? Qualquer tamanho de adenoma em homem é igual a cirurgia. Por quê? Porque a possibilidade de malignização em adenomas no sexo masculino, ela é muito maior do que em sexo feminino. Então, qualquer hematoma hematoma não, de qualquer adenoma, de qualquer tamanho, no sexo masculino é cirurgia. No sexo feminino, a gente vai ver se o adenoma for menor que 5 centímetros. Primeira coisa, você achou aqui um adenoma? Se for sexo feminino, você vai parar o anticoncepcional oral ou estimular a paciente a perder peso. Para ver, para quê? Porque com isso você pode reduzir o tamanho do adenoma. Então, no sexo feminino, ó, a primeira coisa é parar o anticoncepcional e mandar o paciente emagrecer, né? Se você conseguir diminuir o tamanho do adenoma, nós vamos pelo tamanho aqui agora. Se o adenoma tem menos de 5 centímetros e ele for daquele tipo esteatótico, que é o bonzinho, e a gente conseguir classificar ele como esteatótico na ressonância, você só vai observar, porque é aquele adenoma bonzinho. Agora, se ele não é, não tem as características é, do adenoma esteatótico, você vai partir para a biópsia. A biópsia, se ele tiver aquele exon 3 lá que eu mostrei para vocês, é cirurgia, porque aquele exon 3, ele maligniza, o beta-catenina exon 3, ele maligniza muito frequentemente. Todos os outros tipos, você observa, tá? Agora, qualquer adenoma maior que 5 centímetros ó, é cirurgia, tá? Qualquer que seja ele, qualquer que seja o tipo, tá? Abaixo de 5 centímetros que você segue para esses dois braços aqui desse algoritmo. E se durante a observação ele crescer, passar de 5 centímetros ou apresentar qualquer sinal de risco, tá? De alto risco, cirurgia. Então, essa é a conduta no paciente com um adenoma hepático. Então, ó, essa aqui é um resumo. Ó. Se ele é assintomático e menor que 5 centímetros, você manda descontinuar o estrogênio, né? O anticoncepcional oral, encoraja o paciente a perder peso e faz uma ressonância magnética de 6 em 6 meses e dosa a alfa-fetoproteína de 6 em 6 meses também. Se ele for maior que 5 centímetros, cirurgia, tá? Lembre que qualquer tamanho no sexo masculino é igual a cirurgia. Você pode também fazer embolização transarterial, pode fazer radioablação também. Beleza?
Então, o que a gente acha que esse nosso paciente tem é que a gente tem dificuldade, né, de fazer esses estudos, tirar esse nódulo, mandar fazer estudo. O que a gente acha, pela idade, pela composição corporal da paciente, é que ela tinha um adenoma hepatocelular inflamatório com sangramento espontâneo. Então, toda vez que vocês pegarem um paciente com sangramento hepático espontâneo, para paciente jovem, com sangramento hepático espontâneo, se não tiver cirrose, a primeira hipótese é adenoma. Se o paciente tiver cirrose, a primeira hipótese é carcinoma hepatocelular. Beleza? Então, esse foi o primeiro caso aí, que é assim, isso não é uma patologia que acontece muito raramente. De vez em quando a gente vê paciente jovem no pronto-socorro com hemorragia hepática. Eu devo ter pego já aí, durante a minha vida de radiologia, pelo menos uns 10 casos, né? Então, tem que se pensar nessa possibilidade do adenoma. E adenoma, gente, não é uma coisa para a gente se brincar com ele, não. A adenoma ele tem aqueles dois principais problemas, que é o sangramento e a transformação maligna, e a gente não pode, a gente tem que, o paciente que chega para a gente tem que saber conduzir o segmento desse paciente, né? Alguma ponderação aí? Nós vamos passar para o próximo caso. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Tem não, não tem nenhuma pergunta. Se alguém quiser perguntar depois, no final também, fica à vontade. Alguma pergunta? E adenoma, se você estiver pesquisando um nódulo hepático, então vamos lá, como é que começa a história desse paciente? Ele vai lá fazer um ultrassom e o ultrassom mostra que ele tem um nódulo, tá? Um nódulo que não é muito característico de hemangioma. Aí quem faz o exame obrigatoriamente teria que jogar o Doppler. Se esse Doppler tiver fluxo arterial dentro do nódulo, a gente vai caracterizar como um nódulo hipervascular. Sendo o nódulo hipervascular, não percam tempo, gente. Parta logo para a ressonância, porque a ressonância vai conseguir caracterizar tanto se esse nódulo é muito melhor que a tomografia, se esse é uma hiperplasia nodular focal, se ele é um adenoma, e muitas das vezes a gente vai conseguir dizer para vocês se esse adenoma é um adenoma inflamatório, se esse adenoma é um adenoma esteatótico, né? E esses dois aí têm aspectos de imagem que são típicos, e a gente pode dizer para vocês. E outra coisa, constatou na ultrassonografia que tem um nódulo hepático hipervascular num paciente jovem, já peçam logo a ressonância com Primovist, que é o contraste hepatoespecífico, que a gente consegue diferenciar, na maioria das vezes, com o contraste hepatoespecífico, o que é hiperplasia nodular focal, que não se faz absolutamente nada, que na verdade nem é uma neoplasia hepática, é uma lesão regenerativa do parênquima hepático, do adenoma, tá? Hiperplasia e adenoma são patologias que se confundem muito, tanto no ultrassom quanto na tomografia. Então, para a gente não perder muito tempo e dinheiro, se o ultrassonografista garantiu para você lá que tem um nódulo hipervascular, que tem fluxo ao Doppler, já parta direto para a ressonância com o Primovist, tá? Porque esse paciente pode ir lá, faz uma ressonância, sem o Primovist, aí você não consegue diferenciar se é adenoma, se é hiperplasia nodular focal, você vai ficar no mesmo patamar aí. Então fica difícil de. Aí depois vai gastar mais de ter que fazer um outro exame com contraste hepato específico. Agora, ó, contraste hepato específico não é bom para fazer diagnóstico de hemangioma. Se o ultrassonografista mostrou lá para você que aquilo deve se tratar de um hemangioma, não peça um contraste hepato específico, porque aí você pode babar o diagnóstico, inclusive do hemangioma. Contraste hepato específico não serve para diagnóstico de hemangioma. Ele atrapalha em muitas das vezes quando o hemangioma é pequeno, menor que 2 centímetros. Ok?
Bom, gente, se alguém tiver alguma pergunta aí, guarda, a gente vai passar para o próximo caso aqui. Esse próximo caso é um caso bastante interessante, tá? É um melanoma metastático. A gente vai mostrar aqui a contribuição da RM para o diagnóstico e conduta desse paciente, né? Então, vamos lá. Isso aqui era uma paciente do sexo feminino, 61 anos. Ela teve passado de CA de mama há cerca de 5 anos, em hormonioterapia até o ano passado. Ela foi internada no pronto-socorro da Unimed com aparente infecção respiratória. Tinha tosse, febre, PCR elevado. Então, a história dessa paciente começou com ela no pronto-socorro fazendo exame para essa clínica de infecção respiratória aí. Então, aí pediram a tomografia dessa paciente. A tomografia mostrou uma consolidação meio que periférica no lobo superior do pulmão, e junto com a clínica, possivelmente se tratava de uma pneumonia. A gente já via também um nódulozinho aqui, ó, no segmento superior do lobo inferior, tá? Então, possivelmente essa consolidação aqui ela se justificava, possivelmente era uma pneumonia. Ela também tinha, ó, ela tinha um derrame pleural pequeno, tá? Mas o que chamou atenção nessa paciente foi a presença de uma massa, grande massa, na adrenal esquerda aqui, ó, tá? Além disso, ela tinha, ó, uns adenomegalias aqui, ó, uns nódulos aqui, ó, na região axilar, né? Aqui, ó. E se vocês, assim, olharem direito, também tem um nódulo aqui no subcutâneo, tá? Então, ó, nós estamos de frente de uma paciente que tinha um passado de CA de mama há 5 anos, terminou a hormonioterapia o ano passado e veio com esses achados de imagem aí. Então, até provar em contrário, né? Essa paciente estava fazendo metástase do CA de mama, certo? Bom, para avaliar essa massa na adrenal esquerda dela aqui, foi pedido uma tomografia com contraste. Aí a tomografia com contraste mostrou lá o derrame pleural que já tinha sido visto, uma imagem aqui meio estranha, um nódulo aqui, tinha um outro nódulo nessa região aqui. Aquela lesão do subcutâneo lá realçou, derrame pleural está aqui. Aí o Rafael me pediu para olhar essa tomografia. Mas não tinha nem saído o laudo ainda, ele me pediu porque ele estava querendo acelerar o tratamento da paciente lá, a conduta da paciente. Aí eu falei, Rafael, faz uma ressonância, cara. Tá muito estranha essas metástases aí. Vamos ver quantas metástases ela tem. Mas até aqui, né, numa paciente que teve tumor de mama e aparece com lesões nodulares no fígado, uma massa heterogênea na adrenal. Olha como a massa heterogênea. Tem realce, tem área de necrose ou liquefação, tem um nódulo aqui no subcutâneo. Então, até provar em contrário, essa paciente é, tinha uma lesão, uma doença metastática do CA de mama. Bom, aí o Rafael, então, pediu uma ressonância magnética dessa paciente. Quem fez a ressonância dela não fui eu, foi a minha colega lá, a Lídia. E o que que a ressonância mostrava? Mostrava lá o derrame pleural. Aqui ela começou a mostrar uma lesão que tem um marcado hipersinal em T1, ou seja, ela é muito branca no T1, tá? E muito preta no T2, ó. T2 aqui, T1 aqui. Além dessa lesão, ela tinha outra lá que a tomografia mostrava, ó, mas o que chamava a atenção, novamente, era o marcado hipersinal T2 e o hipossinal T1 nessa lesão. Principalmente o marcado hipersinal T2, tá? Aqui no subcutâneo, ó, ela tinha um outro nódulo, um marcado hipersinal também em T2, em T1, e aquela massa da adrenal também tinha um marcado hipersinal na sequência T1, com saturação de gordura, né? Ou seja, todas as lesões delas eram muito brancas nas sequências T1 e muito preta na sequência T2. Aquele nódulo lá, ó, do subcutâneo dela era muito branquinho ó, também, ó. Todas as lesões com a mesma característica de sinal, né? Ela tinha também, mais o quê? Ah, ela tinha uma lesão aqui, ó, no corpo vertebral também, com a mesma característica, ó, extremamente hiperintensa ou branca no T1. Aí a Lídia, que foi quem fez o exame dela, ela mandou essa mensagem aí para o Rafael. Ei, Rafael, bom dia, tudo bom? A paciente internada, fulana de tal, história de CA de mama, com lesões de fígado adrenal.
estou achando que pode ser um melanoma. Tem algumas informações a mais? Depois o Rafael vai comentar isso aí. Bom, é, o Rafael, como eu havia visto a paciente, a tomografia, ele me pediu para dar uma olhada também para ver o que eu achava, mas já tinha me avisado que a Lídia tinha suspeitado de um melanoma. Aí o Rafael botou que ela tem uma lesão palpável no dorso, que eu achava que era um lipoma, mas segundo a Lídia, ela tem mesmas características das outras lesões. Acho que vamos biopsiar. Aí eu falei, Rafael, eu vi o exame, eu concordo com a Lídia, tudo indica ser melanoma. Todas as lesões têm um marcado hipersinal na sequência T1 branca, o que faz isso é melanina. Hemorragia também pode dar hipersinal T1. Nós vimos naquele paciente lá que sangrou no fígado que ela também tinha. O sangramento também dela era em hipersinal T1, mas não era tão marcado assim, né? Além das metástases hepáticas adrenal esquerda, ela tem outras lesões, sobretudo no subcutâneo. A lesão do dorso está boa para biopsiar, como você disse. Abraço. Bom, aí o Rafael, então, depois o Rafael vai comentar sobre esse caso aí. O Rafael, então, fez a biópsia daquela lesão lá dessa lesão aqui, ó, né? Que elas eram todas iguais, né? Todas tinham o mesmo comportamento de sinal. Ele optou por biopsiar essa lesão aqui, que era mais fácil. E a biópsia dessa lesão mostrou, então, que era realmente um melanoma metastático, tá? Tinha margem livre de ressecção. E a imunohistoquímica dela, lá, isso aí é o anátomo patológico, e o estudo imunohistoquímica também mostrou que era um melanoma metastático, certo? É, Então, esse artigo aqui, que é de 2022, ele fala sobre os achados de imagem, é um artigo muito bom, quem tiver interesse aí, principalmente os radiologistas que estão aí na sala, quiser ler esse artigo, é muito bom, tá? Sobre metástases hepáticas, os aspectos de imagem das metástases. E dos tópicos desse artigo lá é o marcado hiperintensidade nas imagens pesadas em T1, né? Então ele fala, ó, que várias lesões podem dar hipersinal no T1, mas de fato a marcada hiperintensidade no T1 é característico de melanoma maligno, tá? E ele põe aqui no final ainda, ó, que alguns trabalhos mostram que se você quantificar a melanina pela ressonância magnética, ele está associado à sobrevida geral desse paciente. Então, aqui nesse artigo, peraí, nesse artigo ele mostra um melanoma metastático do fígado, ó, muito parecido com o nosso caso. Aqui uma sequência T1 pré-contraste, e aqui um T1 pós-contraste. Essas lesões, às vezes, são difíceis de ver se ela tem realce, e as lesões de melanoma são hipervasculares, e a gente tem que fazer subtração de imagem para ver se realçou ou não, tá? Então, essa aí era uma imagem do artigo, e esse artigo aqui, ó, faz uma referência, 62 aqui, a esse outro artigo aqui, ó, que a quantificação de melanina, ela pode prognosticar esses pacientes, né? Ou seja, suspeita-se que o conteúdo de melanina no melanoma, ele influencia o microambiente tumoral e a resposta antitumoral está relacionada ao maior risco de metástase e morte na doença primária. A quantificação da melanina pela ressonância magnética foi um fator prognóstico independente associado à sobrevida global. Ou seja, metástases hepáticas com alto teor de melanina foram associadas a menor sobrevida global, em comparação com metástases hepáticas com baixo teor de melanina. Então, quanto mais brancas as metástases de melanoma forem na ressonância, pior a sobrevida global desse paciente, tá? E por que a melanina é brilhante nas imagens ponderadas em T1? A melanina tem alta afinidade por íons metálicos, cobre, ferro, manganês, zinco. Ela encurta tanto o T1 quanto o T2. Então, ela fica branca no T1 e preta no T2. O encurtamento dominante de T1 e T2 reflete o efeito paramagnético desses íons que se ligam à melanina. A melanina não é apenas brilhante nas imagens ponderadas em T1, como nós vimos. Elas são muito escuras na ponderação T2 também. E as metástases de melanoma, ela tem propensão à hemorragia. Então, ela tem dois fatos que fazem elas ficarem brancas. Uma é a quantidade de melanina e outra é que essas metástases, elas também podem sangrar. É uma das metástases que mais sangram, né? Então, esses aqui são os exemplos, ó, de um melanoma de
de globo ocular, ó, que ele é branco no T2, no T1 e preto no T2. Aqui, ó, aqui então, ó, era um melanoma ocular e esse aqui era um melanocitoma primário do cérebro. Olha como que ele é branco no T1 e preto no T2, tá? E aqui é uma representação da melanina ligada a esses íons, né? Que é o cobre, ferro, manganês e zinco, principalmente. Então, o diagnóstico final dessa paciente foi um melanoma metastático e como que a imagem ajudou, né? Depois o Rafael vai comentar aí, na conduta desse caso. É, ou seja, uma paciente que tinha tudo para ser um tumor metastático de mama, e na verdade a imagem ajudou aí a oncologia a desviar os olhares aí para melanoma metastático. E lógico que o tratamento do melanoma metastático é extremamente diferente de eh, de um tumor de mama, né? Então, talvez se a gente não tivesse, depois o Rafael vai comentar aí, abrido o olho aí para a possibilidade de melanoma baseado nos aspectos de imagem, talvez nem fizesse a biópsia e já ia começar um tratamento como se fosse um tumor de mama metastático, né? Aí depois o Rafael comenta aí. O Rafael, agora a palavra está com você. Tá, joia. Nicole, obrigado aí pelo convite para poder participar da apresentação. Realmente é um caso bastante interessante e que essa interação, né, do clínico assistente com a radiologia, até na seleção dos melhores exames, dessa linha de melhores exames, ela foi extremamente importante nesse caso, que ela poupou o paciente, sem dúvida alguma, de procedimentos mais invasivos. Então, a história dessa paciente é exatamente isso que você colocou, uma paciente de 61 anos, que começou com um quadro respiratório uma semana antes da internação. Essa paciente é de Castelo, foi avaliada lá e tentado um tratamento oral para essa pneumonia. Ela não respondeu, teve piora dos sintomas, procurou o PS, exatamente com sintomas respiratórios, né? Até então, essa questão do melanoma era totalmente desconhecida da paciente. E aí, essa paciente, a colega que avaliou no pronto-socorro, internou me passando essa situação, que era uma falha ao tratamento oral, que tinha necessidade de internar para terapia venosa, e que tinha tido como um achado nessa tomografia de tórax sem contraste uma massa na adrenal esquerda. Que aí, durante a internação, a gente focaria em tratar a condição infecciosa e, paralelamente, investigar essa massa na adrenal esquerda. Então, no dia seguinte, ela foi para a tomografia de abdômen com contraste, né? A tomografia inicial foi um tórax sem contraste. Então, na sequência, no dia seguinte, a gente fez a tomografia de abdômen com contraste, que mostrou aquelas alterações ali que o Nicole já descreveu, né? Uma massa heterogênea. E aí, nessa discussão com ele sugeriu que a gente fizesse a ressonância. E aí, assim, qual foi o grande diferencial da ressonância para a gente aí? Principalmente que ela nos orientou por onde a gente seguiria o caminho da biópsia. Assim, do ponto de vista oncológico, o paciente, quando tem uma recaída que é muito tardia, habitualmente a gente faz uma biópsia do sítio de metástase para confirmar se aquilo é uma metástase do tumor que a paciente teve diagnóstico anteriormente ou se é um novo tumor primário. Então, a biópsia ela seria um caminho realmente para essa paciente. No entanto, quando a Lídia sinalizou para mim que essa lesão do dorso era uma lesão semelhante às lesões internas, ajudou muito a gente oferecer uma biópsia menos mórbida, né? Porque no exame físico era nitidamente palpável, só que assim, um nódulo no subcutâneo no dorso, para mim, a princípio, aquilo era um lipoma. Mas quando a Lídia colocou que as características, tanto da lesão adrenal quanto da lesão hepática, tinham as mesmas características, e o melanoma tem esse padrão de comportamento extremamente heterogêneo, é uma doença que pode metastatizar para todos os órgãos, para osso, para fígado, pulmão, sistema nervoso central, subcutâneo. É uma doença que muitas das vezes ela não obedece ao comportamento, ela tem uma história natural que a gente não consegue delimitar. Igual, às vezes a gente tumor de cólon, geralmente a gente vê metástase hepática antes de qualquer outro tipo de metástase. O melanoma a gente não consegue prever esse comportamento. Então a ressonância ela foi extremamente importante porque a gente fez um procedimento que era menos invasivo, né? Antes da ressonância, antes de se aventar essa hipótese,
A dúvida que eu estava na cabeça é se a gente faria uma biópsia guiada de uma lesão hepática, ou se às vezes até a gente iria para uma cirurgia tentar ressecar essa lesão da adrenal, para a gente conseguir o diagnóstico. Espera só um pouquinho, papai está na aula. Vai lá um pouquinho. Desculpa, gente. Então, eu conversei com o Pedro levou fez uma biópsia incisional, ressecou essa lesão, né, um procedimento de baixíssimo risco, e aí confirmou o melanoma metastático para a gente. Eu pedi para poder fazer imunohistoquímica, porque como a gente biopsiou uma metástase, por mais que a histologia estava muito clara para o patologista, é sempre importante a gente ter uma definição com 100% de precisão que o sítio primário é aquele, porque o tratamento ele é totalmente, né, direcionado para o tipo celular. Então, assim, em síntese, essa paciente foi diagnosticada com melanoma metastático, né? Ela tem metástase na adrenal, tem metástase hepática, metástase subcutânea, metástase óssea, e suspeita, inclusive, que até metástase nervoso central ela pode ter. Ela tem queixado de uma cefaleia, está com programação de fazer uma ressonância aqui agora por esses dias. Então, melanoma avançado, estágio 4, essa paciente ela não tem uma lesão primária da pele definida, tá? Ela tinha um acompanhamento dermatológico prévio, já tinha ressecado algumas lesões, mas até então não tem diagnóstico da lesão primária da pele. Ela até orientei ela, conversei com a dermatologista dela e orientei ela a voltar para a gente procurar essa lesão primária, que a lesão primária na imensa maioria das vezes é cutânea, mas pode também não ser cutânea, tá? Mas é algo que nesse momento também nem vai fazer diferença, é basicamente para a gente poder documentar. Então, o diagnóstico oncológico dela final ficou com melanoma, estágio 4, né, com múltiplos sítios de metástase. E assim, o tratamento do melanoma, ele sofreu uma mudança, uma evolução nos últimos, eu diria que nos últimos 8 a 10 anos, isso na oncologia é pouco tempo, com o surgimento de duas linhas de tratamento. O melanoma até por volta ali de 2014, 2015, melanoma metastático, o único tratamento que a gente tinha para tratar a doença metastática era a quimioterapia paliativa. A droga de escolha era uma medicação chamada dacarbazina, que apresentava baixíssimas taxas de resposta, girando em torno de 10%, ou seja, cada 100 pacientes que a gente tratava com o diagnóstico e a doença nessa fase, eu tinha 10% de taxa de resposta, né? 10% eu conseguia fazer a doença entrar em remissão. Com o advento dessas novas linhas de tratamento, que é a imunoterapia e os inibidores de tirosina quinase, isso de certa forma mudou, né, a história natural do melanoma. Não diria que para todos os pacientes, mas que para uma parcela importante dos pacientes. Hoje em dia, em alguns casos, a gente pode até pensar em cura para esses pacientes, coisa que era inimaginável algum tempo atrás. Claro que isso não é a regra, mas a gente consegue, eventualmente, em alguns casos, às vezes até atingir resposta completa com o tratamento. Então, eu iniciei para ela, foi quarta-feira da semana passada, imunoterapia. A gente usa duas medicações, o ipilimumab e o nivolumab, tá? E a O Abel te proposta para agradece. ela mas aí não adianta. Nesse Brincadeira. caso aí não adianta. Das drogas mais caras que a gente tem na oncologia, eu diria que um ciclo desse aí está girando por ciclo em torno de R$ 70.000, um ciclo de tratamento desse. E a proposta, essa paciente ela faz 4 ciclos, e aí, Nicole, depois de 4 ciclos, a gente reestadia para poder ver a resposta. E agora a gente também faz a pesquisa de mutação do gene BRAF, tá? Não vou entrar em detalhes nessa parte molecular, mas os pacientes que têm mutação nesse gene BRAF, isso no melanoma cutâneo está girando em torno de 50%, 60% dos casos, é uma estatística até boa, esse índice de mutação. E quando o paciente tem a mutação de BRAF, a gente pode lançar mão de drogas-alvo, que a gente chama de inibidores de tirosina quinase, que são medicações orais. A gente hoje, o padrão é usar inibidores de BRAF com inibidores de MEK. São duas medicações diferentes que atuam na mesma linha e com uma perspectiva também de boa resposta, tá? Então, assim, na verdade, eu não espero que o tratamento dessa paciente vá ser curativo. O tratamento dela, a princípio, é um tratamento paliativo. Ela tem um grande volume de doença.
Mas se for uma paciente que tiver resposta à imunoterapia, tiver mutação de BRAF, e a gente conseguir expor ela depois aos inibidores de BRAF e de MEK, a paciente às vezes pode atingir uma sobrevida boa. Eu tenho um paciente que está comigo desde que eu cheguei em Cachoeira, cerca de 7 anos atrás, em Unimed, que ele tinha um melanoma metastático, mas uma lesão principalmente de acometimento subcutâneo, ele não tinha lesão visceral, tinha lesão pulmonar também, mas baixo volume de doença. De 7 anos de evolução, esse paciente está vivo. Ele recebeu imunoterapia, recebeu dor de BRAF, e hoje ele está vivo em acompanhamento sem evidência de doença, algo que era inimaginável até alguns anos atrás. Então, a proposta para ela é essa: começamos o tratamento e agora observar a evolução aí. Alguém mais aí quer fazer alguma ponderação? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí dos casos, aprendido um pouco, né? Eu aprendi muito com esses casos também, né? E só um alerta aí sobre os adenomas hepáticos, que nós falamos poucos aí, porque assim, eu acho que tem muitos médicos que eles recebem o laudo de adenoma hepático e fica feliz não, eles descansam, mas eu acho que adenoma hepático, devido às duas possibilidades que eles têm de malignizar e de sangrar, tem que ter um controle rígido de, de imagem, pelo menos, né? E o que a gente vê aí, não os especialistas, mas os médicos clínicos como todos, eles viu o adenoma é benigno. O adenoma é benigno, mas existem as variantes malignas e as possibilidades de sangramento, né? Então, alertar para isso, para que esse paciente seja melhor monitorizado quando do diagnóstico de adenoma. Fala, Bruno. Bonitos casos, né? Para variar, né? E desde que eu cheguei aqui em Cachoeiro, duas coisas são importantes. Sempre foi assim, né, Nicole? É, houve uma evolução muito grande no diagnóstico que a gente dava. Eu me lembro que a gente chegava para fazer aqui o diagnóstico para apendicite, 99% das vezes as pessoas pediam era ultrassom. Você lembra disso, Nicole? E a Com gente falava, certeza. gente, isso sai mais caro. Às vezes você pediu o exame correto, a tendência é sempre pedir o exame mais simples primeiro. Mas algumas vezes você tem que estar ciente de que não adianta pedir o exame mais simples primeiro, porque se você pedir o exame mais simples primeiro e ele for errado, você vai jogar o dinheiro dele fora e vai perder tempo. E Por você isso, mostrou Bruno, isso, e por você isso que mostrou isso, é o que o Rafael falou aí, dessa interação do isso. clínico com o radiologista. O clínico não tem a obrigação de saber qual que é o melhor exame em tudo, não. Segundo Ele, ponto, ele tem e que o ter um segundo radiologista, tem que ter um radiologista para chamar de seu. Isso aí, o segundo ponto era esse, que todas as vezes, todas as aulas que você deu desde que eu cheguei aqui, era mais ou menos isso. Era assim, quando a gente conversa, a gente joga junto, a gente joga melhor do que só ficar no papelzinho. Eu acho que o pedido médico do papel, ele resolve em grande parte das vezes. Mas quando tem aquele casinho que saiu um pouquinho da obviedade, em oncologia, eu acho que todo caso sai da obviedade, mas assim, um pouquinho a gente tem que se debruçar diante dele, tem que voltar e conversar, não tem dúvida. Eu lido muito com reumato, lido muito com a parte da ortopedia. Toda vez que a gente senta e conversa, sai um diagnóstico muito mais bonito e quem ganha com essa interação obviamente, o paciente, né? E a gente faz a medicina de qualidade, mais barata e mais assertiva. Ah, Parabéns, e, Nicole. não, a gente tem que dar o crédito também aí, né, Rafael, para a Lídia aí, que foi ela que suspeitou Parabéns. o diagnóstico aí não fui eu que deu, não, foi a Lídia que deu o diagnóstico do melanoma aí. Nicole foi o revisor desse caso aí. Só revisei. Uma lidinha feia. Nossa Senhora. Ela já mandou ele fechado aqui para aqui, ó. Ele é maravilhoso mesmo. Bom, é isso, gente. Até o mês que vem. Na primeira segunda-feira do mês seguinte, a gente vai fazer a outra. Quem tiver caso interessante aí, fica à vontade, entra em contato comigo, com o Wilson. Não aparecer ninguém, a gente vai fazendo aqui, tocando aqui. Mas vai ser um alívio para mim se alguém botar uns casinhos aí durante o ano, hein?
Olha, deixa eu aproveitar aqui só para falar uma coisa muito rapidinho, que não tem nada a ver com a sessão, mas que eu sei que as pessoas vão gostar. O Melo foi operado, todo mundo ficou sabendo do acidente dele hoje de manhã, foi operado, está passando bem, já está no CTI já como de rotina, mas está tudo bem já, eu passei lá e está tudo certinho já. Sei que as pessoas vão ficar mais tranquilas de terem notícia dele. Ele fraturou o quê, Bruno? Remo, Só um ou dois? um. Ah, que bom. Chegou a notícia que ele tinha fraturado dos dois fêmurs? Fiquei sabendo, o que eu fiquei sabendo era um só. Eu nem vi o Ah, exame dele. Enfim, é isso, mas tá bem. Ele tá um pouco sem chão, mas tá tudo bem. mas tá Por, bom. por experiência própria, um só é o suficiente, tá? É, Wilson, encerra aí a sessão, Wilson. Você que é o. é Tá isso, Wilson. encerrado, galera. Tá encerrado. Obrigado por tudo aí. Não deixem de fazer a avaliação de reatividade aí que tá no chat, tá? Que é importante pra gente. Boa noite para todos. Parabéns, Nicole. Parabéns, Rafael. Depois a gente conversa sobre esse custo lá, tá? Tudo de bom para vocês, tá? Boa noite.